Bom dia, pessoal. Bom dia, Praça Charles Miller. Estamos aqui ao vivo na Rádio Eldorado para receber a nossa próxima mesa literária. Eu tenho muita alegria em contar com a colaboração da grande Roberta Martinelli, que está aqui pelo 3º ano seguido, fazendo mediação com a gente, fazendo curadoria. Roberta, seja muito bem-vinda. Palmas para a Roberta. Obrigado. A Roberta é uma mediadora residente aqui já na nossa feira, fez o Nando Reis maravilhosamente aqui, ao vivo também, para os melhores ouvintes da Eldorado, e está aqui para encerrar o Clube do Livro Eldorado. Quer falar um pouquinho, Roberta? Estou feliz porque a gente começou o Clube do Livro Eldorado aqui na Feira do Livro no ano passado, e esse ano eu falei, Paulo, a gente tem que estar aqui de qualquer jeito, e estou feliz de encerrar hoje aqui com a Lília Guerra. Não tem jeito, Roberta, porque a gente vai estar sempre te convidando para participar. Você já faz parte do nosso conselho curatorial e essa praça traz a energia do seu programa e do Clube do Livro. Muito obrigado. Obrigado. E eu convido então ao palco a grande Lília Guerra. Seja bem-vinda, Lília. Palmas para Lília. Seja muito bem-vinda ao palco da praça. Obrigada. Eu vou deixar a Roberta te apresentar devidamente, mas eu agradeço muito a sua presença. Para nós é muito importante estar aqui, essa grande autora paulistana que está trazendo uma nova energia para a literatura brasileira. Muito obrigado, Lília Guerra. Seja bem-vinda. Agradeço. Roberta, estamos com você, hein? Obrigada, Paulo. Funcionou aí, Lília, o microfone? Funcionou. Eba! Oi, Lília. Oi. Gente, queria lembrar que a gente está ao vivo pela Rádio Eldorado nesse momento. Lília, se quiser dar oi para os nossos ouvintes também, né? Alô, ouvintes da Eldorado. Ai, que delícia. Adoro rádio. E é o seguinte, gente, se vocês quiserem mandar perguntas, já falo para os presentes aqui, é só chamar aqui que a gente, ali com ela, ó, acho que ela levantou ali a Feira do Livro, aí vocês podem escrever as perguntas, que eu reservo um tempinho para a gente fazer as perguntas do público, tá bom? Bom, estou aqui com a Lília Guerra e a gente se conheceu aqui, a gente marcou um encontro no sábado passado na Feira do Livro para se conhecer. A gente ainda foi transmitida ao vivo por um óculos, né? Sim, uma coisa muito... Uma modernidade muito louca, que se o Paulo não tivesse me falado, talvez a gente tivesse falado alguma coisa que não devia ali ao vivo. Sim. Lília, queria começar do começo. Como é que começa a sua relação com a escrita? Com a escrita. Eu já falei oi, né, gente? Falar de novo. Com a escrita, começa com Amor Avenida, né, que é o romance que foi publicado em 2014, assim, poucos exemplares. Eu sempre conto essa história, né? Um romance que eu escrevi para contar a história da minha mãe, do meu pai, do pessoal lá de casa. E começou assim, a leitura sempre esteve presente na minha vida, mas escrever mesmo só pensei nessa ocasião. Você falou de contar a história do pessoal lá de casa. Sim. E eu acho que isso é uma vontade, quando a gente está no meio das artes, de alguma maneira, a gente tem vontade, várias vezes, de contar as histórias que nos acontecem. Como começou? Sua mãe contava essa história para você e aí você ficou com vontade de escrever, ou ela queria que você escrevesse? Na verdade, ela não contava a história, né? A minha mãe, ela era bem calada, assim, sobre algumas coisas, bem reservada. E aí, quando ela começou a trazer informações de casa, da família, minha avó também tinha essa mesma postura, né? Eu fui saber o nome do meu pai, eu já tinha 16 anos, né? Então aconteceu o contrário, elas não falavam sobre algumas coisas. E aí, quando a minha mãe começou a falar sobre essas coisas, eu percebi que ela queria torná-las públicas, né? E depois de conversar muito com ela, de receber material que ela me entregou, a minha mãe sempre foi de escrever também, né, com muitos cadernos. Eu estou até com 2 caderninhos dela aqui, que são amuletos para mim. E aí li tudo, as coisas que ela foi me dando, a conversa foi fluindo, foi acontecendo, e aí a gente achou que a maneira de tornar pública a história era escrever, né? E comecei assim. E você sabia que sabia escrever quando você foi escrever o Amor Avenida? Não sabia, e também ninguém tinha me
me falado que não era possível, né? Eu não consultei ninguém antes, né? Não fui conversar com ninguém, só com a minha mãe mesmo, né? E para mim parecia uma coisa muito natural escrever a história de alguém despretensiosamente, assim, contar. Comprei um caderno na época, né? Comecei a escrever a lápis. Eu sempre falo, comecei a lápis porque eu achava que a minha mãe sempre ia olhar os registros e tal, e aí eu não queria ficar rabiscando, enfim. E aí depois passei para a caneta e como eu disse, como ninguém me disse que era impossível, eu achei que era possível. E aí comecei e fui. Talvez, se eu tivesse feito alguma pesquisa, eu não tivesse começado, né, o projeto. Eu tivesse, sei lá, pensado, vou me preparar, vou fazer alguma coisa. Mas não, eu fui escrevendo, ouvindo. Foi um processo de escuta, assim, longo, muito longo, né? Eu fiquei assim muito tempo ouvindo as coisas que a minha mãe tinha para falar. Na época, a minha tia, que também era bem importante, né, para a minha pesquisa, já era falecida. Mas assim, a parte da minha avó, ela sempre tinha conversado muito comigo, não sobre essa questão do meu pai, né? Ela não falava, mas outras coisas que eu precisasse saber, como a gente ficava muito juntas, quase sempre éramos nós duas, então assim muitas coisas eu já sabia, né, da parte dela. Eu acho bonito que você falou primeiro do silêncio, né? Que eu acho que muito da vontade de escrever que surge nas famílias vem dos silêncios, e eu acho que as famílias são construídas em cima de muitos silêncios. E segredos, né? Segredos, coisas que não podem ser contadas, e acho que isso vai dando na gente, dentro de uma família, vontade de entender. E, ao mesmo tempo, quando a gente começa a entender, dá vontade de não entender mais, às vezes. Quando a minha mãe começou a falar, eu tinha tanta vontade de saber de algumas coisas, mas aí, quando ela começou a me contar, eu recuei. Tinha coisas que eu não queria ouvir. Né? Aí eu falava, não, essa parte, se você puder... Mas aí ela queria falar... E aí eu deixava, né? Tinha momentos de escuta que eram de silêncio. Assim, a gente marcava, às vezes, né, para conversar sobre as coisas que eu entendia que seriam importantes para o registro do livro, mas tinha encontros em que ela não falava nada, né? E aí eu respeitava também essa parte. Às vezes eu dava umas pausas ali no meu arquivo. Tinha dias em que ela não conseguia falar. E daí, quando você lançou Amor Avenida, quantos exemplares? Foram poucos exemplares, uma coisa mais independente. Praticamente independente. Foram pouquíssimos exemplares. Foi mesmo para... eu tinha como um compromisso, né, que eu tinha feito com ela, com a minha mãe, né, o livro, né? Quando eu falei da possibilidade de escrever o livro para ela, ela ficou muito entusiasmada. E aí eu tinha medo que depois ela se sentisse exposta, né, e se arrependesse. Às vezes eu pensava comigo, será que ela quer mesmo compartilhar todos esses detalhes, todas essas questões íntimas da vida dela? Será que lá na frente depois ela não vai ficar arrependida, né? Mas ela nunca demonstrou assim que tivesse se arrependido, né? E foram poucos, acho que 2 tiragens de 100, talvez, exemplares. Foi uma coisa meio assim, uma publicação paga, porque chegou um tempo em que ela ficou tão entusiasmada que eu, sem pressa nenhuma, e ela começou a me apressar, né? E assim, uma saúde jóia, de ferro, mas ela falava, estou sentindo uma coisa, não sei, acho que eu vou morrer, esse livro não ficar pronto. E aí eu saía correndo, largava tudo que eu estava fazendo, falava, meu Deus, vou ter que vender a televisão, alguma coisa, para publicar esse livro, senão eu nunca vou me perdoar. E aí aconteceu assim. E ela está viva? Minha mãe está. Ela está viva. Quantos livros ela pediu ainda? Só para a gente ter uma ideia. Pediu 100 livros até. Inclusive, o Amor Avenida foi republicado, né? Em 2022. E aí ele praticamente se transformou, né, em outro livro. E ela não gostou muito, não. Ela falou, mas cadê meu livro? Esse aqui não é meu livro. Mas eu expliquei para ela. Eu falei, mãe, eu estava numa outra, assim, né, num outro momento, quando eu te ouvi, muitas coisas eu ficava... eu não conseguia escrever. Muitas coisas assim que ela me contou, eu falava, eu não vou conseguir fazer isso, não. E aí, 10 anos depois, né, acho que
acho que, não, 8 anos depois, né, mais ou menos, algumas informações eu falei, não, isso tinha que ter entrado, isso é muito importante. Eu não fui honesta, né, eu fui covarde, dei mancada, me perdoe, agora eu vou consertar, mas ela não gostou muito, não, da repaginada que o livro levou. Ela falou, eu prefiro o original. Olha só, tem o original em algum lugar? Ou eu já... Eu espero que não. Eu torço para que não tenha. Sério? Lá em casa tem um, assim, eu olho para ele assim, né? A gente meio que... Minha mãe deve ter uns 2 ou 3. E naquele momento você se viu escritora? Você falou, eu sou uma escritora. Uma biógrafa, né? Eu falei, escrevi a história do pessoal lá de casa e tá tudo certo. Mas eu, sério mesmo, não pensava depois em escrever nada depois de Amor à Avenida. Eu pensei assim, já fiz, né, o combinado que eu fiz com a minha mãe, como se a gente tivesse combinado, sei lá, de fazer um chale de crochê, ou sei lá, um bolo, alguma coisa. A gente tinha combinado de fazer aquele livro, que eu acho que também é dela, né? E a minha mãe escreve também, né? Escreve lá os caderninhos dela, enfim. E aí eu tive como um projeto que a gente combinou e depois já estava pronto. E aí eu não pensava em escrever mais, mas escrever é viciante, né? E aí, do mesmo jeito que eu acho que eu peguei aquele hábito de ficar ouvindo a minha mãe, analisando, fazendo as pesquisas e tal, e aí comecei a sentir vontade depois de falar de outras coisas. E era uma coisa que me parecia assim um pouco libertadora, porque quer queira ou não, eu ficava ali para escrever o Amor à Avenida, eu tinha um assunto específico, né? Eu tinha um tema específico. E aí depois eu falei assim, quem sabe, né, escrever livremente, não preciso ligar para minha mãe, não preciso marcar com ela, acho que vai ser legal. E aí foi um tempo em que, assim, coincidiu com o tempo em que eu comecei a ouvir falar sobre oficinas e ateliês de escrita literária. E aí coincidiu, vi lá na internet, um encontro que teria, né, para ateliê de escrita literária. Eu falei, o que será que é isso, né? Aí precisava mandar um texto, para você. A seleção era através de um texto. Aí eu falei assim, posso ir? Não posso. O horário dá para mim? Não dá. O lugar dá para mim? Não. Mas eu vou me inscrever assim mesmo, vou tentar assim mesmo. E aí entrou? Aí eu pensei assim, tomara que, né, se eu não entrar, vai ser uma boa, porque aí eu tenho um problema a menos, né? Mas aí eu entrei. Na época, a minha professora era a Nanete Neves, né? Eu chamo ela de professora, ela não gosta. Assim, não é que ela não gosta, né? Ela nunca falou que não gostava, mas assim, eu observo que assim, normalmente sou eu, né, que encontro ela nos lugares e grito, tudo bem? E aí ela sempre fala, ela selecionou o texto lá e aí eu faltei ao primeiro encontro, né? Não deu tempo, realmente não dava tempo de chegar. Mas aí, quando eu fui ao segundo, eu falei, eu preciso muito disso, eu preciso muito assistir, estar nesse lugar, com essas pessoas, e aí consegui fazer um acordo lá no trabalho, e aí comecei, todas as vezes que eu tinha oportunidade de participar desses movimentos, eu ia. A Lília é também auxiliar de enfermagem e ama também o que faz, né? Você Viva o SUS! Amo muito. Obrigada, gente. O SUS agradece. Viva, viva, viva. Eu gosto muito mesmo de atuar. E aí você, quando você entrou, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com música, foi meio intuitivo, eu nunca tinha estudado música, nada, eu só sabia de música o que a gente sabe de música, que é o que a gente escuta, né? Que é bastante, gosta, né? É muito. Mas eu lembro quando eu fui estudar, falaram para mim, ixi, Roberta, eu tenho medo de você começar a estudar, vai ficar muito técnica, vai não sei o quê. O que você descobriu nessas oficinas, né, que você acha que trouxe de extra para você, e o que deu isso acho que vai dar uma atrapalhada na minha escrita livre, entre aspas? Não, as oficinas para mim sempre foram muito importantes, assim, como eu disse, eu descobri que eu precisava muito estar naqueles lugares. Nunca me senti assim, nunca senti que estava assim
presa, ou o meu estilo, alguma coisa. Ao contrário, tudo que eu aprendia, tudo que eu ouvia era importante para mim, até porque era um mundo totalmente novo. Eu não estudei, né, não fiz faculdade de letras, como quase todo mundo que estava ali, não tinha lido os clássicos, a minha leitura assim, sempre foi muito livre. Então, eu descobri que eu precisava de todas aquelas informações, tudo aquilo eu anotava. Uma coisa que eu aprendi ali, para mim, era super importante. Eu tive um outro... eu vou pedir licença para chamar de professor mesmo, porque foi isso que eles foram sempre para mim, o Luiz Braz, né? E aí tudo que ele falava sobre os textos, apresentava, eu anotava, e tudo era muito importante, emocionante para mim. Até o dia que ele falou para mim, olha, 3 pontinhos não é reticências. Eu falei, que maravilha. Anotei lá no meu caderninho. E nunca tive problema, não. Gostava muito. E também pelas amizades que eu fiz, né, pelas pessoas que eu encontrei. Eu não tinha, assim... não lidava com essas pessoas, né? Fiz amigos maravilhosos, eu já vi um monte deles aqui. Eu sempre falo que quem tem amigo não morre pagão, né? E assim, sempre encontro... acabei participando de um coletivo literário, que foi o Palavraria, que tem um pessoal do Palavraria aí também, que foi super importante para mim, ter com quem compartilhar os textos, ouvir opiniões, né? Foi bem importante. Na pesquisa que eu fiz para estar aqui, eu vi você falando de uma escritora que eu sempre falava e ninguém sabia quem era, e que minha avó lia e tinha todos os livros, e eu lia, e eu dei um berro quando eu vi que a Per Mentira, Book... você também é Perbuquete? Eu amo a Per Book. Amiga. E ainda tem esse nome difícil de falar, né? Difícil Parece de que a pessoa falar. fala, o quê? Per Book. Sim. Eu amo a Per Book. Eu comecei a minha vida, acho que literária, com a minha avó me dando os livros da Per Book. Putz, não acredito. Achei aqui uma irmã. E aí você falou isso, você lia Per Book desde... Eu lia porque minha mãe era dessas, né? A minha mãe lia uma coisa e falava para mim, leia. Não perguntava se eu queria, se eu gostava, se eu curtia. Ela falava assim, olha, você vai ler isso aqui. Eu até estava pensando nisso esses dias, né? Eu lembro que tinha um catálogo do Círculo do Livro, lá pelos anos 80, né? E, de vez em quando, aquele catálogo aparecia lá em casa e eu ficava... bolando ali os livros que eu queria, né, que eu gostaria de ler. Eu tinha 7 anos, 8 anos, né? Eu lembro que eu falei para minha mãe, eu quero ler Christiane F., né? 13 anos, drogada, prostituída, estava lá no catálogo. Aí a minha mãe falou assim para mim, não, menina, isso não é para sua idade, vai ler Monteiro Lobato, que isso sim é saudável. Eu falei para minha mãe. Outro dia eu estava conversando com ela, falei, mas mãe, que cilada aí. Que cilada, mamãe. E a Per Book chegou em você como? Através Foi sua mãe? da minha mãe. Ela lia também? A minha mãe, super fã. Ela leu A Boa Terra e aí passou para mim. Falou assim, vai ler, tá bom? Eu falei, tá bom. Aí fui, li e super curti. Aí ela começou a comprar todos os livros, né? E aí ela lia e depois eu lia. E ela me deu, inclusive, todos os livros, né, que ela conseguiu. E aí eu li um livro chamado... A Exilada, né? A Exilada. Que é onde ela conta também a história dos pais dela, enfim, né? Na China, missionários, tal. Mas aí a minha vida mudou quando eu li Pavilhão de Mulheres, né? Aí Pavilhão de Mulheres, aí acabou tudo. Eu falei, poxa vida. E aí eu gosto muito da Per, li muitos livros dela. Nossa, eu fiquei tão eu gritei, porque toda vez que eu falava, ninguém sabia quem era. Eu passava por isso também. Agora de vez em quando eu encontro alguma... E ela é americana, né? Mas ela escreve sobre a China. Sobre a China. Ela foi criada na China, né? Os pais dela eram missionários e tal. E aí era um universo assim que eu gostava muito, né? Gostava muito. E aí, Pavilhão de Mulheres, assim, é um livro que eu lia, sei lá, de 2 em 2 anos, porque eu sou de reler, né? Às vezes eu estou lendo um livro, mas eu falo assim, hoje eu acho que eu quero ficar em companhia de outra pessoa, outro autor, tal. Aí eu levo o outro e normalmente ela me acompanha. Ô, Lília, você fala muito das mulheres da sua família. Os seus livros são repletos de mulheres, né? Uhum. Acho que mesmo quando tem os personagens masculinos, é a partir dos sentimentos das mulheres. Você acha que isso vem da sua formação, né? Você falou agora que você soube só o nome do seu pai aos 16 anos.
E assim, eu não tinha muita presença mesmo masculina na minha família. A minha casa era administrada mesmo por mulheres, né? A minha tia foi casada por algum tempo, então eu tinha aquele contato com aquele tio, e minha avó teve um filho também, né? Mas eu tenho uma irmã que é caçula, então assim, era quase sempre mulheres em casa. Quase sempre, e esse movimento, essa história com elas, assim, eu sempre tive dificuldade, assim, uma certa dificuldade com a figura masculina, assim, na infância, tal, na adolescência, né, por não ter muita... E com essa questão do pai também, da paternidade, né? Era uma coisa assim que eu meio que sempre me balançou um pouco, e sempre foram mulheres mesmo na minha vida, impressionantemente, mesmo as profissionais, mesmo as pessoas que me deram apoio, mesmo a minha rede de proteção, a minha aldeia ali, eu estava sempre cercada por elas, e quase sempre com a minha avó, né? Porque a minha mãe trabalhava de uma maneira assim que ela vinha para casa, às vezes teve um tempo que ela vinha de 15 em 15 dias para casa. Então eu ficava com a minha avó muito. E a minha irmã, nós temos 7 anos de diferença, né? Então ela veio depois. Por isso que eu falo, né? Eu ficava muito, muito, muito com a minha avó mesmo. Então não tem como não falar dela, não tem como me lembrar das memórias que ela, né, das coisas que ela trazia. Ela me contava muitas coisas. E o quanto desses personagens que você escreve existem? Porque me parece, talvez você me engane bem, mas me parece que você conhece essas pessoas todas. Elas parecem pessoas reais. São, né? Muitas, eu conheço muitas delas são essas mulheres, essas pessoas, né, que foram a minha rede de apoio. Elas estão aí, eu não vejo problema nenhum nisso, né? Eu comecei a ouvir algum rumor, alguma coisa falando sobre a gente escrever histórias baseadas nas nossas memórias, nas nossas vivências, enfim, mas eu não vejo problema nenhum. Ao contrário, eu quero fazer isso, né? Eu quero me lembrar cada vez mais e emprestar, né? Às vezes um trejeito, uma característica de um personagem não é necessariamente daquela pessoa que eu conheci, mas achei que cabia ali, e é uma maneira de fazer uma homenagem, né? Também eu gosto muito. Eu fiquei pensando nisso no Céu para os Bastardos. A Sanarinha é muito apaixonada por livros, né? E aí eu fiquei pensando o quanto da gente, eu tenho essa mania, tá? Várias escritoras brigam comigo, que elas falam que não é só sobre elas, mas eu sempre acho que tem algo da pessoa ali. E a Sanarinha, ela tem isso, né? Quando ela ia trabalhar ali na casa, que ela falava Gerda ou Gerda? Eu chamo ela de Gerda. Gerda, eu chamo ela de Gerda. Mas é Gerda, então. Gerda nunca reparou na única coisa que desvia o da casa. Os livros que moram no escritório do falecido. Cada título tão bom. Quando ele se sentava para escrever, eu procurava não fazer barulho algum. Me emocionava saber que as palavras estavam nascendo. Ele era Deus operando milagres, criando mundos, decidindo destinos. O quanto dessa paixão da Sanarinha é a sua? Então, muito é minha, mas eu acho que muito mais é da minha mãe, né? Eu cresci vendo a minha mãe ser uma mulher que saía de casa às 4 horas da manhã para trabalhar, ou então, isso que eu falei, né? Saía, voltava 15 dias depois, mas sempre com um livro. Né, sempre falando de livros, sempre entusiasmada, empolgada, lendo. Eu conhecia essa mulher que era minha mãe, que quando eu fiz, 6 anos, me levou para uma biblioteca, falou, esse lugar aqui, né, tá tudo dominado, pode entrar, pode ficar, depois eu venho aí te pegar, aqui é o banheiro. Eu me lembro muito disso. A minha mãe me levou para a biblioteca. Eu nunca tinha ido, claro, né, com ela, não me lembro de tê-la acompanhado para pegar livros. A primeira vez que ela me levou foi realmente o dia que eu fui fazer o meu cadastro, né? Eu aprendi agora que é cadastro, né? Era carteirinha, mas agora a biblioteca que eu frequento, eu falo, então eu trouxe a minha carteirinha. Aí a menina sempre fala para mim, sim, o seu cadastro. Dando aquele toque. Tudo bem. Ela me levou justamente nesse dia. Eu não acompanhava ela antes, assim, né? E aí eu me lembro, ela me levou e falou, aqui é o banheiro, aqui você bebe água, aqui tem gibi, aqui tem não sei o que lá. E aí ficou um pouco lá comigo. E 6 depois, anos. Eu tinha 6 anos. Ela me levou e era essa mulher, né, que eu via fazendo anotações,
escrevendo nos cadernos dela, escrevendo, obviamente, naquela época, e ainda hoje, minha mãe escreve à mão, né? Sempre fazendo anotações, muito preocupada em esquecer coisas importantes, né? Minha mãe tem essa preocupação, né? E se eu esquecer tal coisa, que é muito importante, então eu vou anotar. Tem muito dela, eu acho. Não sei, né? Porque a minha mãe estudou pouco, mas sempre foi uma grande leitora. E, em contrapartida, tinha a minha avó, que não era alfabetizada, né? Não lia, gostava muito de ouvir histórias, gostava muito de consumir cultura, assim, através de música, enfim. Mas ela tinha aquele pé atrás também com essa história da biblioteca, que ela achava que a gente fugia para a biblioteca para não fazer serviço em casa, né? Enfim. Ela tinha o pé um pouco atrás com isso, né, com aquele lugar, né, mas vai ficar lá 6 horas, a tarde inteira, e aí, né? E aí, quando eu comecei a trazer os livros para casa, eu acho que isso deixava ela um pouco mais confortável, até porque, às vezes, eu lia algumas coisas para ela, né, porque, quando eu aprendi a ler, a minha avó aprendeu um pouco também, né? Eu acho que, quando eu aprendi, ela conseguiu saber coisas que ela queria saber, né? Onde tá, o que estava escrito. Então, eu percebia, assim, hoje em dia, às vezes eu lembro, e aí eu andava com ela, ela falava assim, o que está escrito naquela placa? O que está escrito naquele muro? E aí eu fico pensando que ela quis saber daquelas coisas, né, por tanto tempo. E ela não... E aí ela viu, né, uma oportunidade de obter essas informações, né? Então, às vezes eu levava os livros para casa, e aí... Às vezes ela ficava brava, que ela não queria que eu lesse para ela, mas às vezes ela se interessava pela história. E aí eu li em voz alta. E eu estava me lembrando, até que essa semana, até escrevi uma crônica sobre isso, porque a minha avó, ela tinha umas questões assim com a morte, né? Ela queria morrer todos os dias, ela acordava e falava, ai, tomara que seja hoje. Eu falava, meu Deus, estou sozinha com essa mulher, se ela morrer, o que vai ser de mim? E aí ela falava assim, e aí ela acreditava, né, que ela poderia voltar, né? E ela falava assim, não quero voltar gente, eu quero voltar bicho, né? Não queria voltar gente, queria voltar bicho. Então a gente tinha esse tipo de conversa. Aí em casa tinha um calendário de jogo do bicho, né? E aí, de vez em quando eu pegava e a gente ficava ali verificando as possibilidades, né? Eu falava para ela, mas que bicho, né? Ela falava, vaca. Ela falava, não, vaca, né? Tem que ficar dando leite, aleitando todo mundo. Cachorro. Não, cachorro eu acho muito dependente, cachorro, né, sofre. E gato, não, gato morre envenenado, é uma judiação. Então, assim, aquilo não resolvia aquela parada, né, com ela. Que ela queria, ela achava que se ela tivesse que voltar, ela tinha pavor de voltar a gente, né? Aí um dia eu peguei um livro, levei um livro para casa de animais, né? Falei, putz, quem sabe, né? E aí, mostrando ali para ela, tal, né? E nada agradava a ela. Aí, de repente, ela viu uma imagem ali que ela curtiu, tal. Falei assim, putz, tá, né? Era um coati, né? Coati. Ela falou assim, que bicho é esse? Eu falei, é um coati. Ela falou assim, interessante, né? Li ali o negócio do livro, tal, para ela. E eu acho que eu não tenho nada contra coati, né? Não fiquei na minha, fiquei de boa lá. Falei, acho que finalmente ela conseguiu, né? E aí, essa semana, você vê, uma coisa puxa a outra de tal maneira que eu estava pensando em todas essas coisas e pensando assim, putz, eu estou quase já com essa... Eu estou numa fase da minha vida que a saudade é tão grande que até eu já estou pensando nisso também. Fui pesquisar sobre os coatis. Falei, quem sabe, provavelmente, eu já estou pensando nessas coisas, né? E a gente está aqui no rádio, você falou que sua avó era uma super fã de rádio, né? Todo tempo. A gente aproveita para dedicar esse programa aqui a ela. Então, a gente quase que a gente não entra ali, né? Falando do seu pai, falando da minha avó, eu pensando assim, já pensou se ela pudesse me ouvir, né? Pelo rádio, eu acho que ela ia falar, meu Deus, né? O que aconteceu? Mas minha avó assistia televisão ouvindo rádio. Ela não desligava o rádio nem quando ela ia assistir televisão. Que demais. Né? Então, assim, o rádio pifava, assim, não havia rádio que desse conta dela, né? O rádio realmente era um amigo para ela. Então, eu acho que quando eu escrevi aquela trilogia, né, as novelas que escrevi para o rádio, eram umas historinhas muito assim leves, muito livres. E eu estava saindo de Rua do Larguinho, né, que era um romance assim, que para mim tem um peso assim, né, porque acontecem coisas assim bem. E aí eu fui escrever novelas que escrevi para o rádio, pensando nessa leveza assim que o rádio tem para mim, né, de companheiro, de amigo, né, de amizade. Sim.
Você falou do seu outro romance também, do seu outro livro, e a Sanarinha já estava lá, né, em Rua do Larguinho. Em Rua do Larguinho já. Uhum. E aí, como que essas personagens, elas transitam entre livros, né? Então, justamente pelo aquilo que a gente estava conversando e que eu falei também, conversei com o pessoal de clube de livro no domingo, né, um pessoal muito bacana, e alguém falou que, na verdade, a Sanarinha é uma narradora. O protagonista, na verdade, é o ambiente, né, o entorno. É fim do mundo, né? Então, eu acho que é muito por causa disso. Em O Céu para os Bastardos, a Sanarinha ela foi extraída ali do fim do mundo para contar uma história que podia ter sido contada por... na verdade, ela está falando de fim do mundo e ela tem um conflito central, mas, na minha opinião, poderia ser qualquer outro personagem. E aí, talvez esse personagem tocasse nesse assunto, né, de que, poxa, um vizinho cometeu um feminicídio, assassinou a esposa e tal, mas fosse outro, né, assim, o tema central talvez fosse outro. E, às vezes, eu brinco, eu faço isso, pego outros para falar de... Então, a Sanarinha estava lá, porque Rua do Larguinho assim, é um romance, mas ele é entremeado de contos. Uhum. E aí ela está num desses contos. E a gente estava aqui, logo que a gente chegou, a gente estava conversando, e aí ela falou, eu acho que o personagem principal do Céu para os Bastardos não é a Sanarinha, como muitas pessoas falam, e sim é o lugar, é o fim do mundo, que é onde essas pessoas vivem. E aí eu fiquei mal feliz e mostrei para ela e falei, olha como eu sou uma boa aluna, Lília, já tinha anotado, fim do mundo é o personagem principal do Céu para os Bastardos? Então, eu acredito que sim, né? Porque, às vezes, as pessoas falam, né? Mas são muitos personagens, muita gente, né? Se mistura. Então, assim, na verdade, são os órgãos, né, de fim do mundo ali, os sentimentos do verdadeiro protagonista ali. Não dava para todo mundo concentrar em 2 ou 3 personagens todas essas vivências que esse ambiente quer contar, quer falar, né? Então, assim, venham as pessoas e contem as suas histórias através de uma narradora, porque também, senão, não ia ter como amarrar, né? Mas eu acho que todos eles poderiam contar essas histórias. Sim. E o nome Fim do Mundo é muito bem escolhido, né? Uma vez que tem isso, né? Que fica uma coisa sempre meio dúbia, né? Quando fala, eu conheço o fim do mundo como ninguém, né? Tá falando de um lugar, mas está falando de uma existência, de uma realidade. Uhum. E mesmo quando você pergunta, acho que para várias pessoas, fala, onde você mora? A pessoa fala, você pega não sei o quê, vai até lá, e quando você vai lá, ainda é mais para lá ainda, sim, é mais longe do que aquilo, né? Uhum. Então, eu acho que o nome desse lugar, personagem, é muito bem escolhido, né? Porque, assim, geograficamente, se a gente for falar de bairro, eu pensei em alguma coisa que servisse de referência para todas as pessoas, né? Porque existem muitos fins do mundo aí, né? Muita gente se sente assim. Eu me senti por muitos anos da minha vida morando em fim do mundo, né? Eu tinha um problema assim para me relacionar com o lugar onde eu vivia. Hoje não, né? Hoje eu vejo de outra maneira. Foi outra coisa que eu lembrei também nesse último encontro, né? Que quando eu me mudei para o bairro que eu moro ainda hoje, que é a cidade de Tiradentes, né? As pessoas parecem que mudaram. Eu não via pessoas que gostavam efetivamente de morar lá, né? Pode ser que hoje em dia eu vejo, né? Mas naquela época me parecia que todo mundo estava tentando ir embora. As pessoas chegaram, mas todo mundo que eu conversava falava, não vejo a hora de mudar daqui, não vejo a hora de ir embora. Era um sentimento assim muito assim estranho, porque eu não conseguia me sentir à vontade, ninguém conseguia naquela época, porque você saiu do seu lugar, de um lugar que você gostava de viver, onde você estava habituado, né? E aí de repente você se viu obrigado a ir para um lugar distante do centro, assim, não tinha proximidade nenhuma para você ali. Então, assim, eu tinha muita dificuldade por muitos anos da minha vida, né? Foi uma luta, né? Essa vida ali no entorno e na periferia, ir longe, pega ônibus, e pega metrô, e pega trem, e não chega, e a condução ruim. E aí eu encontrei outras pessoas já, inclusive em outras cidades, né? Com a mesma história, com o mesmo sentimento. Então, por isso...
Eu vou ler um trecho e depois eu faço uma pergunta, mas se eu pudesse, botava o prefeito, o governador e o entendedor que desenvolveu o gaiolão para enfrentar o itinerário de ida e volta, em pé, equilibrando a sacola com a marmita, feito sardinha enlatada, pedindo licença, levando pisão, aturando cara feia, mas o negócio tinha que ser bem feito, sacudir os indecentes da cama de madrugada, fazer cada um deles caminhar até o ponto de ônibus na rua sem iluminação ou ronda policial. Se para um homem já fica difícil enfrentar essa condição, para uma mulher ainda mais perigoso, mas não adiantava eles viverem a experiência por um dia, não, nem por uma semana. Tinha que ser, no mínimo, uns 30 anos. Aí eu dava valor. Sanarinha estava brava, né? Tava. Tava pau da vida. Mas com uma boa ideia, né, nessa braveza também. E vamos ver se 30 anos dava jeito aí. Você falou aí disso, né, que você não gostava, não tinha questões, tinha esse lugar de querer sair. E você falou que hoje não. O que mudou, você acha? Você ou o lugar? O lugar mudou um pouco, mas não tudo que poderia ter mudado, né? Eu moro em Cidade Tiradentes desde 1986. Eu tinha 10 anos quando eu me mudei para lá. Então, assim, mudou, melhorou. Algumas coisas assim se transformaram, sim, mas não foi feito tudo que poderia ser feito. E é isso que me deixa assim bem aborrecida, porque assim, uma coisa que você não pode fazer, você olha, você fala, olha, isso não tem jeito, não vou conseguir trazer Cidade de Tiradentes para o lado da Catedral da Sé, não vai ser possível, né? Mas tem coisas que a gente pode fazer, que a gente consegue fazer e poderia. E aí que eu fico pensativa, né? Porque aí isso eu acho que eu emprestei para a Sanarinha, né? Eu penso demais, né? Então, assim, eu não consigo, por exemplo, passar pela estação de trem de manhã, quando eu vou trabalhar, eu não consigo passar, eu coloco o fone de ouvido, eu faço toda a lição de casa, eu faço tudo, mas eu não consigo deixar de perceber que tem uma pessoa ali subindo aquela rampa que não acaba nunca e que a CPTM tem coragem de chamar de acessibilidade, né? Uma rampa que é assim, um atleta precisa se preparar para subir e eles falam assim, isso aqui é acessibilidade, né? Não tem escada rolante, não tem um elevador. Então, assim, eu não consigo compreender. Eu sou a louca do elevador e da escada rolante, né? É minha palavra-chave ali de todas as minhas conversas, quase sempre acaba nisso. Porque eu falo, gente, isso é uma coisa que dava para resolver, né? Então, melhorou, né? Como a gente estava falando, o bairro mudou, mas eu acho que a minha eu, sei lá, estou mais velha, já criei as minhas filhas, né? Minha filha mais velha, inclusive, está fazendo 32 anos hoje, a Babi. E aí, nessa época, eu tinha muitos problemas para elas irem para a escola, para eu sair para o trabalho, porque eu ia chegar em casa muito mais tarde, né? Eu poderia chegar, sei lá, em casa 2 horas mais cedo e ficar com elas e, às vezes, encontrá-las acordadas, mas eu não conseguia, né? Por quê? Porque o que eu ia fazer, como eu falei, eu ia puxar o bairro, né? Eu ia pegar a minha casa e colocar ela ali, do lado da estação do metrô? Não dava. Mas eu podia ter uma condição melhor, eu podia ter um acesso melhor e melhorar isso, né? Essa situação, eu e todas as outras pessoas. Então, assim, hoje elas estão adultas, né? Elas já foram para a escola, elas já passaram perigo, elas já ficaram sozinhas. Então, acho que foi mudando muito. E eu ia falar que eu tive essa lembrança de um cara que ele passava com um megafone num carro lá no meu bairro, né? Ele fazia, era o carro do Emoções, né? Ele fazia propaganda dos comércios, tal, né? Padaria não sei o que lá, né? O armazém do seu fulano. E aí, no fim, ele falava assim, não mude da cidade de Tiradentes, ajude a mudá-la. Era o bordão dele, né? Eu odiava, eu ficava louca com aquilo. Eu falava, meu Deus, esse homem, né? Era uma figura folclórica lá do bairro, né? Eu acho até que ele já é falecido. No bairro tinha umas figuras assim. E eu queria morrer quando passava o carro do Emoções e ele falava, não mude da cidade de Tiradentes, ajude a mudar. Ela falava, pois a primeira oportunidade que eu tiver, eu capo meu gato daqui. Então, assim, isso não aconteceu, né? Eu estou lá desde 86, né? E hoje em dia eu não penso mais em me mudar, incrivelmente, né? Eu sempre falo, o monotrilho está chegando, eu quero chegar em casa de monotrilho, eu quero ter esse prazer.
Enfim, eu acho que mudou muita coisa, mas assim, tem muita coisa ali para ser feita, inclusive no âmbito da literatura, né, da cultura e tudo mais, né? Hoje em dia a gente tem uma biblioteca, inclusive eu levei a minha mãe para fazer, né, o cadastro da biblioteca, porque ela estava sem, ela não estava utilizando nenhum equipamento, ela nem sabia que tinha uma biblioteca no nosso bairro física, né? Porque a gente tinha as comunitárias, né, as mantidas pelo pessoal, pela população, enfim, mas a gente tem um equipamento cultural agora lá que tem uma biblioteca e eu levei a minha mãe lá. Então isso me deixou bem emocionada, né? Mas precisa mudar muita coisa ainda. E o quanto que você acha que a sua escrita contribui para essa mudança? Então, eu espero que muito, mas eu tenho consciência de que ali os meus vizinhos, as pessoas que estão ali no entorno, às vezes não conhecem. E eu acredito que todo autor escreve para todo mundo, e todo leitor é bem-vindo, e todo leitor, puxa, uma grande alegria, né, a gente ter leitores, né, alguém que acompanhe o que a gente escreve. Mas a gente tem os leitores, eu pelo menos tenho, né, vou falar por mim, os leitores dos sonhos, assim, né, dependendo do que você está escrevendo ali, né. Eu sempre costumo falar muito isso sobre o Rua do Larguinho, por exemplo. Eu escrevi pensando em meninas assim na fase dos 13, 14 anos, né? Não com intenção de aconselhá-las, não para que fosse um manual para que elas pudessem olhar, nada disso. Mas assim, eu tinha uma esperança assim de que elas lessem as experiências que eu coloquei ali e pudessem só refletir, né? Só comparar com as delas. Eu pensava nisso, né? Então assim, é um sonho. Eu tenho noção de que assim a minha vizinhança não lê ainda, né, o que eu escrevo e tal. E eu fico pensando por quê, né? Por quê? Porque eu acho que falar sobre tudo o que está acontecendo também é preparar o caminho para um leitor futuro, né? Para uma pessoa que vai poder chegar mais cedo em casa, uma pessoa que vai se cansar menos, uma pessoa que não vai olhar para mim e falar assim, putz, você quer que eu leia ainda? Depois de tudo isso que aconteceu o dia inteiro. Depois que eu saí de casa 4 horas da manhã, voltei 11 horas da noite, ainda tenho que pegar O Céu para os Bastardos e ler a minha amiga, pelo amor de Deus, né? Então, assim, eu vou ouvir música, vou fazer outra coisa que eu consiga fazer enquanto eu me movimento. Então, eu acho que falar dessas coisas é preparar os leitores assim, dos meus sonhos também, né? Para que eles possam, uma hora, pegar e ter um pouquinho de tranquilidade, um pouco de tempo, para pegar um livro que não seja esse, para o que eles quiserem, o que eles gostarem, né? E poderem ter esse momento. E você já tem esse título lá, tipo, escritora? Pois, não, possivelmente, será? Não sei. Talvez aí dentro de O Céu para os Bastardos já tenha esse título. Eu quero ler mais um trecho que tem um lance aqui que o Betinho, que é o filho da Gerda, ele fala assim: Xispe, ainda bem que não tem mais escravidão, né? Ele falou tão contente. Betinho, ainda bem, respondi assim. A mamãe disse que ninguém devia mais tocar nesse assunto, que não adianta remexer o passado e que hoje em dia se valem do que aconteceu para obterem vantagens. Disse também que meu bisavô, apesar de branco, era muito, muito pobre quando chegou ao Brasil, mas que, em vez de ficar se lamentando, arregaçou as mangas e trabalhou até conquistar uma vida melhor para a família. Suspirei. E você, Betinho, o que acha? Eu não sei. Me diz você o que acha, X. Eu acho que seu bisavô, branco e muito, muito pobre, nunca foi torturado, Betinho. Amarrado a um tronco, surrado, marcado com ferro quente. Nunca teve um dente arrancado à força, nem recebeu sal e vinagre nas feridas abertas pelo chicote. O seu bisavô branco e pobre não foi separado da família e, pelo que me consta, nunca trabalhou sem receber pagamento nem dormiu numa senzala. Um homem branco podia, sim, ser mal remunerado, mas nunca escravizado. Podia ficar desempregado, sem ter uma colherada de farinha ou um gole d'água para oferecer aos seus, mas era livre. A seca e a miséria podiam alcançar um homem branco e pobre com o seu avô, que lamentaria sua falta de sorte, sem algemas nos pulsos ou grilhões no pescoço. Se a doença corroesse a carne de um homem branco, ele seria consumido livremente. A loucura podia tomar conta de um homem branco. Ele seria um homem louco, mas livre. Ele sempre seria livre. Uma mulher branca podia ser muito, muito pobre. Nem por isso teria os filhos arrancados dos seus braços diretamente para as mãos dos compradores.
Por miserável que fosse uma mulher branca, não seria obrigada a oferecer leite do seu peito ao filho de outra, enquanto seu próprio filho era privado de ser alimentado. E mesmo se fosse tão pobre, a ponto de ter os seios secos, não seria impedido de segurar sua cria junto ao corpo, procurando dar consolo para ela. Uma pessoa branca e muito pobre podia trabalhar sem descanso, economizando moedas até se tornar próspera, e se construísse um império, deixaria de ser pobre, tornando-se somente rica. Já um homem negro, mesmo que enriquecesse, continuaria sendo um homem negro. Ainda hoje, Betinho, se um negro, no auge do desespero, furta um pão, a notícia se espalha. Aquele negro é um ladrão. No entanto, se é um branco que rouba, o comentário se modifica. Aquele homem cometeu um delito. Então, sua mãe branca, neto do seu bisavô branco, não sabe do que está falando. É o que eu acho. Céu para os bastardos. Você pegou ela sempre braba, né? Eu peguei os trechos bravos dela, né? Sempre estava brava. Mas a Sanarinha, ela tem 1000 outros lugares. E tem até esse lugar da Sanarinha, que eu acho, que eu falo sobre as mulheres na tua obra, que mesmo os homens, quando entram, são num lugar quase acessório para um impulso dela. O Betinho, que é o filho, que fica com ela, que tem um carinho enorme, mas que está ali meio, né, tá com ela, tá para ela. Os homens são sempre acessórios para essas mulheres, de alguma maneira, aos sentimentos delas. E assim, introduzir o Betinho na história, para mim, foi um lance assim difícil, porque eu ficava pensando, né? Ele é a relação clássica da empregada com a criança que ela cuida, né? Tem uma questão de carinho ali, sempre acontece. Eu via sempre a minha avó assim com muito carinho, né, com as crianças que ficavam sob os cuidados dela, enfim. Mas eu tinha uma coisa meio assim com a Gerda, né? Eu queria meio que ela ficasse com aquele sentimento de que o Betinho gostava mais da companhia da Sanarinha. Então, assim, eu não fui tão legal nessa parte. Eu gostava, assim, de pensar nisso, sabe? De ter no sentimento da Gerda, mesmo que eu não... Acho que não falei em nenhum momento, mas, assim, para mim, ficava subentendido o quanto que aquilo deixava ela, né, mal e tal. Então, acho que teve isso. Sim. Mas é isso, né? O Betinho serve para criar esse lance entre elas, né? Uhum. Chega uma pergunta que eu acho... Eu vou fazer agora mesmo, tá? Não vou seguir ordens, mas porque tem a ver com o que a gente está falando. Lília, como você vê a questão de negros periféricos estarem fazendo parte do meio literário branco e de classe média? É um modismo? Nicho de mercado? A Carolina enxergou isso dolorosamente. Como você vê e se sente? Francisco, que te adora. Oh, meu Deus! Só não é secreto porque colocou o nome. Tudo bem, Francisco? Obrigada. Também te adoro. Eu já falei sobre isso, né? E já pensei nisso também, né? Penso muito na Carolina, porque a Carolina significa muito para mim, né? Eu li Carolina com 12, 13 anos de idade, acho que 12 anos. Eu li Quarto de Despejo e depois eu li Casa de Alvenaria. E aí, tem duas leituras que foram assim impactantes para mim e eu assim vou responder a pergunta, mas assim falando daquela pergunta onde você falou, quando você resolveu escrever, você achou que era possível? Eu achei que era possível porque Carolina tinha feito. E porque Anderson Herzer tinha feito também, que foi uma leitura também que eu fiz, né, A Queda para o Alto. Eu acho que eu tinha menos idade ainda, né, a história do Anderson, que contou tudo que ele passou, né, era um diário também, era uma espécie de diário como o da Carolina, né, tudo que ele passou na antiga FEBEM. E eu li essa história também quando eu tinha lá. Sim, foi, por isso que eu... Ele mesmo. Mas ele escreveu a história dele, né? E eu li, foi muito importante para mim, né? Foi ele mesmo que escreveu, né? Ele quis escrever, quis contar. E aí,
Essas 2 histórias foram bem importantes. Eu vi que aquelas pessoas conseguiam fazer, né? E aí eu já respondi essa pergunta pensando nisso, né? Será que é? Mas assim, de todo modo, eu acho que é um momento da gente falar mesmo, né? Ainda que possa, não sei, né, acontecer ou passar ou não sei, mas eu acho que o que está escrito fica ali, né? Fica registrado, é estabelecido e alguém vai no futuro poder acessar esse registro. Então eu acho que talvez passe, talvez seja assim um nicho, mas o que eu escrevi ninguém vai, como a minha avó dizia, né? O conhecimento ninguém tira de você. O que está escrito ninguém vai apagar também. Sim. Peguei um trecho dela também que fala: nem todo mundo vai ser o artista que está na TV, mas todo mundo devia poder escolher sua verdura, comer seu peixinho uma vez ou outra, sua carne ou o que preferir, ter sossego para ouvir música, apreciar seu esporte favorito e tocar um instrumento no dia de folga. E eu acho que é também sobre isso, são todas essas conquistas e o que está é isso aqui ninguém tira de você, né? O que você escreveu, o que você é, o que você está fazendo, ninguém tira. Qualquer que seja a ocasião, a situação, é isso. Eu acho que isso que importa. Acho que é por isso que às vezes eu corro e escrevo e coloco mesmo os personagens ali e falo, não importa se alguém achar que está demais, que eu me excedi, mas eu preciso que isso fique registrado, né? É bem importante para mim. Então, isso não vai mudar. Isso daí vai ficar aí. Então, maravilha. E você lê as coisas que escrevem sobre o seu livro, sobre... eu leio. E você é aquela que tipo, você fica mexida, se tem alguma coisa, não sei o quê, fica? Eu fico. Você tá, não, isso aí eu faço mesmo. Nada, eu fico assim, eu leio e fico pensando que se faz sentido para mim, né? Se é uma coisa que eu posso pensar para uma próxima vez, de repente dar uma facilitada aí na vida de alguém, se foi um problema tão grande, mesmo na minha, né? Não, eu leio, sim, eu gosto, converso, discuto, ouço, né? Faço isso sim. A gente começou ali, né, falando do Amor à Avenida, que foi o primeiro livro, que é esse livro sobre a história da mãe dela, e depois veio o Perifobia, né? Depois veio Perifobia. Aí depois teve o Rua do Larguinho, aí o Crônicas para colorir a cidade. E agora as novelas. Junto, porque foi um fomento, né, um PROAC. E depois o Céu para os Bastardos. E o Céu para os Bastardos saiu pela Todavia agora e você acha que é uma mudança na sua carreira? Assim, você acha que você está sendo mais lida, mais distribuída? Você acha que isso... E como foi essa chegada, assim? Como foi esse convite? Certamente. O convite se deu, acho que até pelo Perifobia mesmo. Não é, Leandro? Que o Leandro tinha lido Perifobia e aí entrou em contato comigo. Eu tenho um grande amigo que é da Todavia, que é o Faleiro, né? O namorado da minha grande amiga, que é a Dalva, uma cronista sensacional lá de Minas Gerais também. E aí, eu adoro quando colocam um homem como o namorado, né? Ele é o namorado. Sendo faleiro ainda, sabe? Uh-huh. Apenas o faleiro, mas ele é o namorado. Eu achei ótimo, Lília. Arrasou. Porque é sempre assim, né? É a namorada. A Zélia do Amado, não sei o que lá, né? Nesse caso, é o faleiro da Dalva. Sei. E aí, ele apresentava, falava muito de perifobia e tal. Acho que o Leandro leu Perifobia, né? E aí a gente conversou e tal, e aí eu tinha o esboço de O Céu para os Bastardos que eu apresentei para ele, e aí ele falou assim, vamos conversar sobre isso, e passamos a trabalhar o arquivo, tal, devolvia para ele, lá a gente conversava sobre, foi assim que começou com O Céu para os Bastardos. E também uma coisa que eu queria dizer é que também tem o Cavaco do Ofício, que é o livro que foi contemplado com o Prêmio Carolina Maria de Jesus, que não foi publicado, enfim, mas é um livro de contos. Olha eu olhando para o Leandro, né? E foi contemplado também. Então, assim, não posso esquecer do meu caçula.
Boa. E vocês têm planos de relançar esses outros livros pela Todavia? Não estou pressionando, Leandro. Só, já que a gente está aqui todo mundo junto, sei lá, só entre nós. Perifobia sai o ano que vem, gente. É isso. Que mara. E depois tem mais. Ai, tem mais. Legal, legal, legal. Que lindo. E você é aquela pessoa que não para de escrever? Você escreve o tempo todo? Porque você ainda trabalha o dia inteiro como auxiliar de enfermagem. Né? Eu trabalho como auxiliar de enfermagem. E, assim, eu estava pensando, eu acho que eu escrevia mais quando eu tinha 2 empregos do que agora. Impressionante. Não sei o que acontece. Acho que eu vou arrumar outro emprego de novo na enfermagem, porque... Rua do Larguinho, Perifobia, todos os outros livros eu escrevi trabalhando em 2 vínculos, né? Às vezes eu trabalhava à noite, de manhã, à tarde, chegava em casa, jogava a mochilinha lá, oba, vou escrever. E agora eu tenho um vínculo só, eu faço 12 horas, às vezes, tal, posso fazer 6, mas é um equipamento que eu trabalho mais flexível, que dá para ver como fica melhor. Mas eu gostaria de escrever muito mais do que eu escrevo, claro, né? Mas tem muitos fatores, como eu disse, né? Às vezes a gente não é prioridade, né? Tanta coisa que a gente vai colocando na frente, tal. Mas eu queria ter, sei lá, 6 horas por dia só para escrever, mas não tem. Esse acho o sonho de todo, né? Eu imagino essa pessoa que faz isso, mas eu não conheço, mas imagino que deve existir. Não, mas existe muita gente. Aquela pessoa que viaja e fica no campo escrevendo, sabe? Não, eu pesquiso, eu vejo que é possível, que existe, né? Eu pesquiso, eu vejo as pessoas falando que fazem isso. Então, eu falo, existe essa possibilidade, mas não, eu ainda escrevo, eu ainda não tenho essa frequência e essa disciplina, e não, eu vou sentar e vou escrever ali e tal, não, né, não sei o que acontece, né? Os meus filhos cresceram também, mas de vez em toda hora, né, alguma coisa, e aí tem a minha mãe, e tem problemas que todo mundo vai ter, né? Mas eu gostaria de ser assim aquela pessoa que desliga o telefone e fala. E assim também acontece que eu já escrevi muito mais à noite, né? Eu já tive muito menos sono do que eu tenho hoje, né? Hoje eu acordo em cima lá do computador, falou, opa, não deu certo nada do que eu fiz, né? Todas as mandingas que eu fiz para ficar acordada deram errado. Então, assim, eu escrevia muito mais à noite, agora eu não tenho mais tanta resistência. Lili, a gente falou bastante da sua avó e falou bastante da sua mãe. Hoje a gente está aqui na Feira do Livro. Logo mais você vai assinar os livros aqui na 2 Pontos. Quem quiser, logo que acabar aqui, a Lili vai dar autógrafo na 2 Pontos. Você está aqui como autora, convidada, escritora. Como tua mãe fica com isso? A minha mãe, se eu deixar ela 1 segundo conversando com alguém, quando eu volto, a pessoa já sabe de toda a minha vida. Né? Você fala, mãe, eu vou ali no banheiro e já volto. Quando eu estou vindo, eu já sinto que a pessoa está olhando diferente para mim. A pessoa já começa. Escritora. Não só isso, entre outras coisas também. Tudo. Você tomou vacina naquele postinho daquele lugar, né? Oh, meu Deus. Eu já sinto isso, né? Eu falo, meu Deus, a minha mãe está falando, né? Está contando toda a vida, minha vida, né? Eu vou contar a sua, vai contar a minha. Ela fica muito feliz, muito contente. Eu até pensei em trazê-la hoje para cá, mas aí ontem eu passei o dia com ela. Eu cansei a velhinha, né? Ela estava esgotada assim à noite. Eu senti que é difícil cansar minha mãe. Ontem ela estava bem cansada. Ela fica super contente, super feliz. Ela tem todos os livros lá, né? Num lugar lá especial, um altar lá, né? Eu acredito que ela deve, sei lá, acender umas velas lá, fazer uns negócios. Ela gosta, ela curte. Boa, depois você passa o contato dela pra gente... pode passar pro Leandro, que aí o Leandro fala pra ela, ela dá o prazo e você escreve o livro. Se isso acontecer, ela começa a dançar na minha frente. Ai, não me sinto bem. Lília, obrigada. Maior prazer. Jura a gente nem falou de música, né? A Lília Puts. ainda é apaixonada por música. Eu conheci ela estava aqui para ver o Martim da Vila aquele dia. Sim, estava bem aqui. Guardando Na verdade, eu acho que eu lugar. estava aqui. Alguém falou para mim, olha, o Martim vai sentar aí, sai daí.
Mas queria agradecer, foi um maior prazer te Nossa, conhecer, ficar rápido. próxima. Estou muito feliz, estava super nervosa e ansiosa com essa mesa e saio daqui mais apaixonada por você do que entrei. Obrigada mesmo. E aí a gente precisa falar de rádio, então. Vamos, Né? mas você pode ir lá no rádio comigo. Não me oferecer. E aquele ali é o chefe, ó. O Emanuel Bonfim é meu chefe. A gente podia falar das suas novelas pro Oi, rádio com Emanuel. ele já, depois. A gente já fechou um monte de negócio aqui. A gente vai ter que trabalhar agora, assim mas que ela eu ainda gosto. vai assinar os livros mesmo assim, tá bom? Obrigada, Lília. Puts. Obrigada.